Vamos lá, galera, mais um módulo. Dá o gás, português! Tá aí, ó. A bagunça que deu certo. Uma tralha no meio de muitas tralhas que se salvou, ó. Essa aí nós temos que agradecer o Ricardinho Luiz. Aí, ó. Tá aí, galera. É uma música que quando ela vai pro meio em diante, ferrou. Aí é que E vira ela tem bagunça umas no viradas, cara, muita bagunça. É muita sabe? bagunça. Muita Mas bagunça. no final das contas, cara, é uma obra de arte também, né? cara? Ah, lembrei de outra. No meio de coisas esquisitas que vinham, bem como veio o B-Boys Style, né? Veio uma coisa que também caiu na mão do Ricardo. E o Ricardo, quando tava lá nesse Seu Fernando, ele falou, cara, separei um disco que é a tua cara. A gravadora Metropolitan, rótulo preto e vermelho. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, ó, bota em 45, roda aí pra tu ouvir. Pink Rhythm, Can't Get Enough Your Love. Meu Deus, aí, ó. Aí eu falei, puta, eu vou tocar isso até furar. Isso é bonito. Todd D, Batterham. Todd D. Sabe, cara, tinha umas coisas assim meio esquisitas no meio de um monte de tralha que deram Todd certo. D saiu pela Everdeen Records. Ah, pô, aí tu também já tá forçando muito. E pela Epic Records O também. HD do velho já não funciona muito. Galera, olha só. Paula B, Turn It Up também. Pô, bonito. Paula B, não, a gravadora era... Não, Turn It Up é aquela do rótulo vermelho. A gravadora era Paula... Pô, me perdi. Mas era Turn It Up, agora eu não tô lembrando o nome da música, era Turn It Up. Então, pô, bem, enfim, é isso aí. Vamos lá. Vamos lá, essa aí foi a época da Furacão 2000, né? Lógico que tem muito mais a ser contado, porque quantos anos de Furacão 2000, o português? Ah, bicho, eu entrei no comecinho ali, 8-2 pra lá e... sei lá, Até 87, eu sei que eu saí. Precisão de quando eu entrei eu não lembro, né? Porque é aquele teu negócio, você pode até não lembrar de precisão de datas, mas você lembra dos anos. Entendi. Eu sei que eu saí no final de 87 pra 88. Isso eu lembro. Aí já veio a nova safra de DJ. Né? Bota 6 anos, sei lá, bota isso aí. Então, galera, não dá pra ficar contando tudo que o português viveu na Furacão 2000 nesse vídeo. Ainda teve Cova depois. Não, mas aí agora vamos falar da Cova. Por quê? Porque a Cova, na realidade, você é muito conhecido como eu o fiquei com esse português rótulo da Cova. Né? A Furacão 2000 foi muito importante para você, como você falou, né? Foi. Como uma base, não só foi como é importante. Entendeu? Mas a Cova, o português é conhecido pela Cova e pelo trabalho que você fez na Cova. Ficou esse estigma, é engraçado, né, cara? É engraçado. E aí depois faz Funk Soul Black, que a gente vai falar e tudo mais, né? Quantos anos de a Cova, Portugal? Bem, a Cova, eu lembro que foi no começo de 81, não lembro, 81 não, minto, 91. Não lembro com precisão de datas, é o que eu falo, você consegue lembrar dos anos. E fui até 97. E a Cova foi uma coisa curiosa. Hoje em dia ele é muito conhecido, que é o Alfio. Tá vendo? A música é tão barulhenta que é difícil da gente mantê-la no BG pra falar. Exatamente, é difícil. O Alfio, hoje é conhecido como Alfio Thunderlight. Sim, Thunderlight. Na época, o Alfio, ele tinha uma loja de eletrônica chamada Papalardo, junto com o irmão dele, o pai dele, e foram parar numa loja alugada embaixo do prédio a qual minha mãe morava e eu também. Aí um dia, eu saindo do prédio, o Alfio, qual é, português, beleza? Qual é, Alf, beleza? Não sei o que, porque o Alf tinha toda uma história. Ele tinha trabalhado pro Valente, da Dynamic, como técnico, trabalhou pro Assir na Cova como técnico. Sim, e ele me conhecia. Grande Assir. Aí ele, pô, e aí como é que tá? Não sei o que, beleza, pô, aluguei essa loja aqui. É mesmo, pô, vou montar eletrônica. Aí era representante de um monte de marcas e consertava televisão, não sei o que. Aí começou esse dia a dia de nós nos encontrarmos. Num desses encontros pra lá, pra cá, e aí, cara, e os bailes e tal, pô, sei que tu saiu de Furacão, tá fazendo o quê? Eu falei, pô, cara, tô montando equipamento pra mim, saí da aeronáutica agora também recentemente, não sei o que eu vou fazer da vida não, tô montando equipamento aí, beleza. Um belo dia, eu tô saindo, ele tá chegando junto com o Assir. A minha ida para a Cova foi pelo Alfio. O Alfio virou
Pô, assim, aí, português e tal, não sei o que, furacão, assim, sempre com aquele jeito dele meio, é legal, pô, beleza, tal. Aí o Alf, né, já todo extrovertido, virou, falou o seguinte, assim, é o seguinte, cara, tu podia aproveitar o português, vamos trocar a trilha? Bora. Aí, ó, pra mostrar que eu não gosto... Eu não gosto só de charme. Aí, ó. Eu também, eu falei desde o começo que eu sou eclético, então tá aí, ó. Bom rock. Tá vendo aí? Big boy, ó. Aí, ó. Olha esse agudão. Olha. Lindo agudo, Lindo, né? Pô, maravilhoso. Deixa a música dar uma viradinha, que aí eu dou continuidade à história de Cova, né? Beleza. A Cova, o som de terror. Gosta disso aí? Pô, me amarra. Já é uma época antes de você, não sei se você chegou a tocar. Não toquei. Inclusive eu não... Aí, ó. Aí, ó. Aí, essa música, fazendo valer que ela tem o poder de transportar você pra alguma década do lugar, era a época do trenzinho, sabe como é que é? Nego dançava e tinha os trenzinhos. E não tem como você ficar parado com a Aí, ó, eu também me arrepio, aí, ó, tocando tá vendo aí, balanço, tá? Muito legal, cara. E essa música me leva pra era Nucleus, o Jan Hornet Exatamente. e o Jamon Revenge, sabe? Bem, vamos lá. Então, a questão da Cova, quem me levou foi o Alf, me apresentando pro Assi assim na calçada. Pô, lembra dele? Tal, não sei o que. Aí o Alf foi e colocou, pô, Assi, tu podia aproveitar o português pra tu se levantar. Que isso? Aí quem era o DJ da Cova nessa época? Você lembra? Nessa época, lá estava o Caspa. Grande Caspa. E antes de Caspa, a Cova teve bons e excelentes DJs que eu respeito e tenho o maior carinho, que foi o Mussum, que virou Mr. Mu. Sim, exatamente. O próprio Nazista, né? Também deu sua contribuição gloriosa. E Bochecha, cara, que depois foi parar na Inflamação. Sim, já fiz vários bailes com Bochecha, muito legal. Mas quando eu cheguei, esses já não estavam mais. Entendi. Então aí, qual era a intenção amigável do Alf com o Assir? Assir, aproveita o português para tu se levantar. Pô, cara, recém-chegado, saído da Furacão, pô, tá aquecido, tu precisa de alguém para impulsionar, velho. Porque era uma época de transição da década de 80 para 90. Muitas coisas estavam mudando, até musicalmente. Musicalmente foi uma mudança. E eu tava com a gana, tu tá entendendo? Eu tava com o feeling na mão. Garoto novo. Entendeu? E não é a Cova propriamente dita, mas todos os equipamentos naquela época sofriam esse momento de transição. Então todo mundo estava meio que em baixa, meio médio, né? O gráfico não estava satisfatório. Aí, tá, beleza, vamos sentar para amadurecer. E tá, aí passou um dia, passou dois e tal. Aí, o Alf tinha vício de ir pro La Mole, na Tijuca. Sim. Vamos pro La Mole. Aí numa dessa de ir pro La Mole, o Assi virou pra mim e falou, bicho, qual é a parada? Vamos se juntar aí pra fazer alguma coisa? Eu falei, tá, qual é a proposta? O Assi já veio propondo, não, eu te dou 50%, te dou 50% aí, e eu tô com um baile só no Copotá, e tem mais um equipamentozinho aí que tá fazendo baile com o nome de Cova, mas o negócio tá meio fraco, eu preciso impulsionar essa parada. Alavancar, né? Aí eu virei pra ele e falei, olha, cara, pelo meu conhecimento, a gente de cara precisa de um programa de rádio. Aí eu, mas é caro. Eu falei, não, a gente dá um jeito. Eu pra ele, né? Porque, porra, bicho, tu quando tá novo, né, velho? E tu tá aquecido, ainda mais da onde eu tava vindo, eu, queria era desbravar. Vindo de Furacão. Aí ele meio que falou assim, então é contigo mesmo. Faz o que tu fizer. Beleza. Primeira coisa, eu fui pra imprensa. Fui conversar com a Dona Eunice Cury. Dona Eunice, tô precisando de um horário assim, assim, assim. Quanto é? Na época, pra hoje, R$9.000. Aí eu, não, Dona Eunice, tal, não sei o que lá. Dá pra senhora me dar uma carência aí de 7.000 pra começar? E depois a gente chega aos 9. Ela, não, tudo bem, pagamento antecipado. Eita! E aí? E Tá. o dinheiro, cadê? Aí eu, beleza. Eu tinha uma reserva. Não, acho que não chegava a isso. Eu falei, Dona Eunice,
beleza, eu vou voltar aqui. Aí fui, peguei a reserva, conversei com a CIA, caralho. Aí voltei lá. Dona Nice, aqui ó. Vou lhe dar X de sinal, tal dia eu lhe dou mais Y e assim foi. Bem, esse cronograma não funcionou. Eu não consegui pagar nas datas certas. Não conseguiu. Isso não. é honestidade minha, eu falo a verdade. Tem que falar. Verdade. Mas aí começamos, era o melhor da equipe Acova, não sei o que, não sei o que lá. E bicho, o Assi me deu o cocotá. Bicho, ó, pega o que tu tem de equipamento, que eu já tinha o equipamento. Vamos voltar aqui o Bom Rock. Eu peguei o que tinha de equipamento e juntei com o equipamento que o Assir tinha lá. E começamos os bailes. Eu já tinha os painéis pintados, já tinha as caixas bonitinhas, sempre com esse meu lado viadinho e tal. E começamos o baile. Aí, pô... Tu vai acabar me convencendo. Mas ainda bem que tu é casado. Não, mas é só na maneira, não na atitude. Nada contra. Nada contra. Obviamente, hoje em dia nem podemos. Então, o que acontece? Aí começamos a fazer os bailes. O Caspa tocava lá e ficava junto comigo. A gente dividindo os bailes, tocando. Legal. Então era o cara que fazia o programa de rádio, né? E, mais uma vez, eu volto a falar, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, eu não queria nada pra mim. Então meu compromisso era fazer a coisa estourar. Então eu fazia um rodízio de DJs. Então, no começo eu fiz sozinho, depois ia fazendo rodízio, e nisso o Cocotá foi explodindo. Pô, legal, então o trabalho deu certo. O baile foi explodindo, começou a ter as pessoas querendo a cova, aí o outro equipamento que o Assir tinha, que era a equipe 1 dele, só dele, começou a rodar. Aí eu me lembro que foi chegando o Rafael como DJ, que era Rafael que depois foi pra Pipa. Aí a coisa foi andando, já existia um técnico do Assir que já estava com ele há 300 anos, que era o Nenel, o grande Nenel, que eu também guardo um carinho e teve sua contribuição na cova. Grande Nenel. Aí, pô, o dinheiro foi entrando, a rádio foi se acertando. Eu montei um outro equipamento, né? Porque aquele não era a intenção, porque a minha intenção não era ficar parado num clube. A minha intenção era crescer. Então, eu montei outro equipamento e a minha intenção não era ter um local fixo, eu queria rodar. Até porque você rodando, você está expandindo, você está então, botando o nome à cova. Isso. Então, a linguagem da rádio era eu que criava, já com a escola que eu tinha. Então, a linguagem, a maneira de fazer o programa, eu fui dando diferencial ao equipamento à cova. E a coisa foi crescendo. Então, a 2, que era do Cocotá, veio melhorando. Chegou uma época que o Caspa não quis mais ficar. Foi quando apareceu o Ronaldo, que eu também sou imensamente grato. Grande Ronaldo, meu camarada, meu amigo. Ronaldo, também sou grato à mãe dele, pô, Tiracema. Bem, aí a coisa foi crescendo ao ponto que surgiu o baile da Nova Holanda. Nova Holanda, já toquei lá. Aí o baile da Nova Holanda, um CIEP que ninguém pulava, todo mundo pagava ingresso, baile lotado. Ao mesmo tempo com isso surgiu o Bom Sucesso. Na época passada o Assir já havia feito Bom Sucesso com a cova. Vai lá. Então surgiu uma nova oportunidade, uma nova época de cova. Aí o Assir virou e falou, vou fazer o seguinte, eu vou botar a equipe 1 lá, no Bom Sucesso, você continua rodando e a gente vê o que é que faz com o Cocotá. Eu falei, pô, cara, eu já vinha meio chateado com uma situação financeira, porque quando o Assir me propôs 50% no começo, eu entendi que era 50% de tudo e não era. Ou seja, eu teria 50% do que era meu. Ou seja, no meu equipamento com o Assir, eu teria 50%. Entendi. Não seria em torno não era no montante. Aí mas tudo bem, eu tava ali, eu tava envolvido, vamos fazer acontecer, né? Eu vou ganhar de outro jeito. Exatamente. Eu queria fazer a coisa acontecer. Aí eu, sempre um cara muito consciencioso, na época eu falei, pô, Assir, tu vai botar o teu equipamento no Cocotá? Cara, pega esse equipamento que tá aqui no Cocotá, no Bom Sucesso. Não bota o teu equipamento não, pega esse equipamento que tá aqui no Cocotá. Nenel tá contigo há 9 anos, cara. Dá uma oportunidade pra ele. Ele, como assim oportunidade pra ele? Eu não entendi. Eu falei, cara, o cara tá contigo há 9 anos. Você não tem 50% comigo num equipamento? Dá esse equipamento
cacarecado, todo ruim pro Nenel, entendeu? E deixa o Nenel fazer a vida dele no bom sucesso e ele passa a te dar 50%. Ganharia dos dois lados, né? Vamos trocar a trilha. Trocamos a trilha. Aí dando continuidade à história de Cova. Aí, moral da história, assim foi. Ele concordou. Se pegou aqueles cacos que tinham, se deu pro Nenel. E o Nenel dali começou a estrear a domingueira, matinê. Aí, ó. Isso é lindo, hein? Aí, ó. Isso é maravilhoso. Do right thing. Bem, aí, estreia da equipe A Cova no Bom Sucesso. Pô, as caixas não tinham nem alto-falante, velho. É mesmo? Era cone colado. Não, mas isso tinha muito na época. Era cone colado, só funcionava a parte de baixo, canais 45 velha, tudo caindo aos pedaços. Isso tinha muito. Aí, tinha muito. sabe, cara, aí nessa época também a gente cismou de copiar o A1. Aí, a gente, no começo não tinha caixa, a gente começou a copiar o A1. Mandamos fazer placa, comprar os componentes eletrônicos, montar o circuito em tábua de bolo. A gente chama. Que isso? A gente tinha umas madeiras, a gente montava os amplificadores. Aí, galera. Aí o primeiro baile do Nenel foi com esse. Era como se fosse um armário com um monte de tábua de bolo dentro, que eram os amplificadores. Feio, sem acabamento, sem nada. E assim foi embora. Maneiro. Aí o Nenel começou ali, o DJ era o Cláudio Galo, junto com o Pirata, e o Bom Sucesso estourou. Então a gente tinha Nova Holanda aos sábados estourado, domingo Bom Sucesso estourado, e o Cocotá nessa história toda acabou morrendo. E eu ficava rodando. Nesse meio tempo também tinha um cara, o irmão do Peu, que era o Gugu, que era a equipe 89, e fazia um equipamentozinho com assim com o nome de Cova, mas aí eu dei um papo no Gugu. 89, falei, pô, Gugu, a gente tá com outra mentalidade, teu equipamento não dá mais pra fazer Cova. Diplomaticamente, carinhosamente e educadamente convencia ele que não dava mais, então ficou A1, que era do Acir, né, que acabou rodando também, rodava. A2 ficava fixa no Bom Sucesso, fazendo a matinê, tendo a oportunidade de rodar, rodava também. E A4, que era a minha. E eu consegui, por mais que o Assis sempre... Eu nunca fui dono da Cova. Quero deixar isso bem claro, eu nunca fui dono da Cova. Todo mundo pensa que as pessoas pensam que eu era dono, Cova. mas eu não era dono. Eu era um cara, como já contei aqui, que eu contribuí para a história da Cova. Tinha uma participação. O dono, o mentor, era o Acir. Só que a gente combinava as coisas, muitas das coisas eu descombinava, porque o Acir pensava para trás e eu pensava para frente. Então a gente... Normalmente é igual casamento, tinha briga toda hora, porque a minha linguagem de rádio era uma, a questão visual das equipes eu queria mudar, a dele eu não conseguia mudar, mas eu mudava a minha era toda viadinha, era painel pintadinho, a coruja da Furacão, a coruja da Cova, de antigamente, que era aquela marca da Cova, era uma coruja, era uma logomarca. Exatamente. Eu transformei a logomarca, já vim com uma coruja parruda, moderna. Eu lembro. Sabe como é que é? Lembro. E eu tentava passar isso pro Assi, fazer com que o Assi passasse pros outros equipamentos que ele tinha participação. Mas o Assi na minha frente concordava, por trás ele desconcordava. Eu acho que era para não perder a mão, para dizer eu sou o dono. Nem tudo que a gente concordava ele fazia com que os outros seguissem. Bem, mas eu dei. Choque, né? Eu dei a minha parcela de contribuição. Recentemente até o Acir, para fechar a história, recentemente o Acir gravou aí um vídeo contando a história da Furacão, e eu achei que foi de uma infelicidade muito grande dele, sabe, de ter omitido partes da história, principalmente no tocante a mim. Porque eu nunca quis ser dono da Cova, eu fui um grande colaborador da equipe A Cova. O Acir sempre foi o dono, e eu tenho a minha consciência tranquila da missão cumprida que foi me dada, e também gostaria de agradecer ao Acir, já que ele não soube me enaltecer e reconhecer, uma vez que eu contribuí para a história que foi dele, né? Eu queria agradecer os momentos que nós tivemos juntos, que pudemos trocar ideias, perspectivas, planos, conhecimento, experiências e profissionalismo. E eu, dentro do que você falou, eu sou o cara que sou visto sempre como a Cova. Porque eu costumo dizer que a Cova da década de 90, né,
quem criou não foi o Acir, fui eu. Não criei sozinho, como eu já falei que eu não criei sozinho. Eu também dei a sorte que tínhamos DJs bons. Quero agradecer e cito aqui o Caspa, Cláudio, Pirata, Ronaldo, Rafael e o Rafael. Então, quer dizer, era um conjunto perfeito. Com um cara que era o porta-voz, cheio de ideias, vontades, maluquices que deram certo, entendeu? Então hoje o nego faz baile usando o nome da cova. E quando tem baile em algum lugar, o nego encontra comigo na feira, no supermercado. Pô, aí, é tu que vai estar lá naquele baile da antiga, de domingo, que a cova tá lá? Eu falei, não sou eu. Ué, como assim? Eu falei, isso é outro papo, entendeu? E pra fechar de vez, já que eu agradeci o Acir, pela experiência e oportunidade que eu tive na cova, eu queria também deixar claro uma coisa. Ele pode até não ter reconhecido no vídeo que ele gravou a minha participação de contribuição, que isso é fato para todo mundo em termos de conhecimento. Recentemente, o Acir teve um nome no INPI vencido. E haviam rumores que alguém ia registrar o nome da cova. Aí eu liguei pro Acir, falei, pô, Acir, dá pra gente se encontrar e tal? Dá. Ele, o que tá pegando? Aí falei, pô, Acir, sabe o que é? Teu nome tá à deriva no NPI. Tô ouvindo rumores que o nego vai registrar teu nome. Aí ele falou, pô, cara, quer saber? Faz o seguinte, fica com o nome pra você. É mesmo? Ninguém mais merece o nome do que você. Pode pegar o nome e registrar pra galera, você. Aí, eu, na minha questão de hombridade e caráter que tem, falei, não senhor, eu te agradeço muito, mas não quero. Eu acho que o nome é seu, isso é uma questão de família, foi seu pai que teve com você desde o começo, envolveu família, cara, isso é uma coisa, sabe, que eu respeito muito. Eu te agradeço, mas não quero não. Corri atrás, fui lá, peguei o documento, fiz imprimir, fui lá no trabalho dele, ele baixou e tal, fui no banco que era ali perto, paguei a guia pra ele, lógico, com o dinheiro dele também, né? Aí fui lá, paguei, ele voltou a ter o nome, a cova registrado como Acir de Vasconcelos Júnior, sendo ele deu agora, recentemente também, uma autorização para um rapaz aí, rapaz senhor, né? Usar a cova em nomes, com o nome de Acova em bailes de soul. De soul, e tem outro garoto agora fazendo baile com o nome de Acova, então tô tranquilo. Deixa eu voltar o BG aqui. Eu tenho a consciência tranquila, dei minha contribuição e é isso aí. Na realidade... Eu só acho que a verdade, reconhecimento e gratidão as pessoas devem ter. Exatamente. Mais uma vez fazendo valer que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E endossando isso aí, né? Não é nem endossando, na verdade é botando um adentro, né? Nessa... do que você falou. Na realidade, galera, todos nós da época de 80 e poucos, de 89 até 90 e tal, que foi o tempo que a cova estava, né, no auge mesmo, nós conhecemos a cova, todos nós desde essa época, com o português. É inegável o trabalho que o português fez no nome da cova, porque a cova era tido como uma grande potência na época, junto com tantas outras equipes. Tinha várias outras equipes. A cova, na realidade, essa ideia de colocar a cova na rádio foi espetacular, porque a gente sabe que sem rádio... Naquela época mídia, não ia. Sem mídia... Não adianta. Sem propaganda não ia. Remar contra a maré. Não vai conseguir nada, entendeu? Então, quer dizer, a rádio alavancou realmente a cova. Se não fosse essas ideias do português, a equipe A Cova era muito bonita. Tinha, sabe, os painéis, tudo, como você falou. Ele também veio absorvendo essa questão de estética, né? Que eu sempre tive estética. Sim, exatamente. Fora que o português no microfone, aí era ruim de bater, que o cara tem uma locução, meu irmão, que intimida. Eu, quando era criança, tomei injeção com agulha de vitrola. Isso aí. Nesse meio tempo também vale contar uma parte da história. Houve uma questão triste no meio do caminho, que foi uma separação da equipe Tropicália, onde o Zezinho se separou do Vandir. Sim. A Tropicália acabava num certo momento, o Zezinho ficou com equipamentos que ele deu outros nomes. E o Vandir ficou com o equipamento que era Tropicália e transformou ele em Águia Disco. E o Vandir foi procurar o Acir numa de ter apoio. Pô, Acir, é o seguinte, aí aconteceu isso e isso, pô, preciso continuar a viver.
tu tá com um programa lá na rádio e tal, não sei o quê. Aí o Assi, pelo menos nessa época, em algumas coisas ele tinha consciência. Falou, cara, o programa na rádio não é meu não, o programa é do português, cara. Se você tiver que resolver, tu vai falar com ele. Aí o Assi veio a mim, eu a princípio fiquei meio reticente, eu falo a verdade. Tem que falar. Eu achei que não era legal dividir, mas depois pela questão financeira eu achei que poderia ser legal, seria uma outra etapa, porque também o Vandi tinha uma metodologia de trabalho séria. Fiquei meio reticente, mas acabei aceitando, e aí o nome que era o melhor dos bares da equipe Acova, o programa virou o melhor dos bares da equipe Acova e Águia Disco. Sim, eu lembro disso, eu escutava rádio. E, pô, ninguém é perfeito, todo mundo é dotado de defeitos como eu sou, mas também nós temos nossas virtudes, sociedade é casamento, tínhamos nossas discussões, mas o programa em si obteve sucesso. Nós chegamos a fazer o melhor dos bares da equipe Acova e Águia Disco no Imperator, sem equipe de som, só nós dois sentados lá, falando um monte de besteira, e o Imperator lotado botando pelo ladrão no caso, quase que não sai. Entendeu? E surgiram outras coisas também com isso, Força do Rap. Força do Rap. Eu fui o primeiro a fazer a guia do Força do Rap. Depois Força do Rap estourou. Comprei o disco. Vandino me deu uma prata, mas tudo bem. E os bailes no Recreativo eram bailes assim memoráveis, como você mesmo lembrou. Eu tocando na Cova, ou outro DJ que lá estava representando a Cova. Tenho certeza que também tocou e fez um belíssimo trabalho. Cara, vou falar, já que tu... Eu não queria. Vamos trocar a trilha? Vamos trocar a trilha. Aí eu já vou vir sacudindo o português. All bass. Aí, galera. Olha a caixa. Isso aí é uma farofa da época. Lógico que tá com outra cama, tá com outra intro, mas todo mundo conhece. É o One Way. Isso aí é pra... Aí, ó. Goodbye. Maravilhoso. Aí, ó. E nessa versão de One Way Curipay tem uns inserts de Vanga Mason Rock State. Mas aí, fala aí, continua. Aí, tem algum remix do Pablo Vittar aí? Não? Vamos lá. Não, porque a qualidade hoje musical tá bem legal. Ótimo. Bom, olha, a gente vai falar sobre isso. Cara, eu não queria relembrar esse momento de um sacode que a Signos deu na Cova. Eu não queria. Sacode fazem parte. Juro que eu não queria. Eu vim aqui só pra ouvir que fui sacudido, não sei o que, mas você... Entre derrotas e vitórias, né, bicho? Mas nesse tem sempre história pra contar. Ele pediu pra tomar o sacode em português. Eu? Dia. Você. Fala aí. Não sei se você vai lembrar, mas eu nunca mais esqueci. Eu conto isso pra rapaziada o tempo todo. Cara, tava fazendo um baile no Recreativo Caxiense. Sim. A Cova, você estava embaixo, tá? No salão, na quadra, né? Nós estávamos em cima, na parte de cima. A Águia Disco, ela foi um pouco mais por outro canto, né? No geral, né? Ficou a Signos de um lado. O Vandi na época fez uma obra e a Águia Disco ficava num cercadinho lá em cima. Ficava em cima. Ele dividiu com a gente. Botou a Signos num cantinho, logo em cima da Cova. E a Águia Disco foi um pouco mais pro outro canto, entendeu? Lá do outro lado, no outro geral, tava Cashbox lá em cima. Embaixo eu acho que era Dudas. O baile pesado, né? Pesado. E Music Rio. Lá no fundo. Cara, o português, tava até o Ronaldo tocando. E o português subiu no palco, porque ele ia passar pra Signos, pra mim. E aí ele pegou o microfone e tal, beleza, essa foi a Cova. O baile muito lotado, muito cheio. E lá o baile era muito chapa quente. Você lembra disso, né? E mas era um baile bonito. Era bonito, não, baile não. Baile eu adorava tocar lá, cara. Eu tenho várias histórias no Recreativo Caxiense. E aí o português pegou o microfone com aquela locução dele já tradicional, o pessoal conhecia. Beleza, galera, tal, essa aqui é a equipe Acova, tal, isso aqui, babá. E agora com vocês, Equipe Signos, a equipe que só toma sacode. Porque eu não lembro. Não lembra? Não lembro, mas do jeito que ele tá falando, pela interpretação dada dele,
Porque o slogan da Signos... Fala aí o slogan. O slogan da Signos era Equipe Signos, o som que sacode. Aí eu fiz um trocadilho, que me dei mal, né? Quem fala o que quer acaba escutando o que não quer. Exatamente. Mas não foi na intenção pejorativa ou debochada da situação. Foi numa só de brincar, entendeu? Tipo, se eu fosse falar hoje, DJ, borracha, fraca, né? Mas, né? Só brincando. Já fez a vinheta. Mas aí vai, conta aí. Na realidade, naquela época, nós éramos amigos. Assim, os DJs em geral eram amigos, tá? Não eram todos, claro, sempre tinha essa coisa. Mas sempre teve muito mais respeito, Mas, né? Exatamente. Então, claro que eu sei que era brincadeira do português, zoando a equipe Signos. Mas aquilo ali, cara, naquilo ali pegava a gente, né? Foi incentivador, Foi né? incentivador, ali, pô. Energizou o ali, caraca, eu nem lembro o que ele deve ter aberto. Ele entrou com Jealous Fellas no meio, que era o hino do local. Jealous Fellas era o hino na época, né? Mas eu não coloquei Jealous Fellas. Rapaz, falando em Jealous Fellas, o Vandi, cara, ele tinha umas neuroses. Não é dessa época, não. Eu ainda tava em Furacão. Quando você chegava para tocar lá no Recreativo Caxiense, toda a equipe, você lembra disso, ele dava um papel. Esse papel era uma folha de papel ofício com regras do que você podia tocar, falar e fazer. Tá? Caraca, que doideira. Um dia, eu não lembro quem tava no baile, eu sei que eu tava tocando a Furacão. Entre as recomendações neste papel estava contida não tocar Jealous Fellas. Porque era o hino do local. Exatamente. E adivinha qual foi a saideira? Jealous Fellas. A saideira da Furacão. A partir desse momento eu tomei um gancho de nunca mais tocar com Furacão no Recreativo. Ele pediu pro Romulo, não bota mais o português aqui, porque ele não respeita, que não sei o que, ele tocou a música. Doideira, né? Não, aí você vê como é que o mundo é pequeno. Mas vai, e depois o cara ainda fez sociedade com você na rádio, né, cara? É incrível. É verdade. Aí, galera, como ele falou, ele me energizou com isso, né? Eu, de repente, tava meio morninho no dia. Quando ele mandou... Veio com sangue nos olhos. Meu irmão. Equipe Vou voltar Signos, o BG aqui. O som que só toma sacode. Irmão, eu troquei na hora a música que eu ia tocar. Fala aí, tô curioso, qual foi a música? Peguei a capela do Linear, Send Your My Love. Peguei a capela, ninguém tinha tocado. Todo mundo tocou tudo. Ninguém tinha tocado a rasteira, né, Dias? Eu não lembro, mas nego deve ter cantado. Aí começaram as palmas, virado pra cova. Aí eu entrei com aquela faixa da LP, da Dudas, Send Your My Love Remix, que eles fizeram por baixo da capela. Meu irmão, eu só sei o seguinte. O baile acabou. Maneiro, a chapa esquentou. Porque naquela época. Mas você é um borracha, parabéns, pô. Naquela época, a gente pode falar que não, mas nós gostávamos de ver a galera enfalada. Pô, mas essa era a graça da parada. Essa era a graça. Era organização da equipe em termos de som, visual, que o nego chamava de visual. Visual. Ele o que era o visual? Se continha entre painéis e apresentação. Painéis de pintura ou de lâmpada. Era maneiro, né? Cara, era uma magia, né? Era magia. É bem diferente de hoje, né? Muito até diferente. porque, eu já falei isso no vídeo anterior, nós tocávamos essas músicas como novidade. É verdade. Não era uma música que a gente estava careca de escutar. A velocidade da informação era outra. Então, era tipo assim, hoje a coisa... Vamos supor, não tem um ditado que diz que o castigo vem a galope? Hoje em dia vem por e-mail. Antigamente era de tartaruga, velho. Sabe como é que é? Agora tá vindo então as coisas, tudo era lento. Então demorava a chegar. E outra, a gente tinha rádio para fazer música. A gente tinha... Exatamente. Rádio era a peça fundamental para quem tivesse programa de fazer as músicas acontecerem. Entendeu? Desde uma tralha a alguma coisa boa. Você... Pelo rádio e pelos bailes, a gente ditava tendências, a gente ditava moda, entendeu? Tudo na realidade. Pô, era muito maneiro. Na realidade, como eu falei, né, cara? Você hoje tem um funk carioca, tá? De funk não tem nada, mas vamos lá, apelidado de funk, funk carioca, que é muito mais aceito pela sociedade, mas não tem espaço. Não tem espaço em rádio, porque não tem música para tocar. Você não tem música. A rádio, praticamente, ela não vai tocar coisas que... mas não tem espaço em programas
segmentados. Não tem espaço na programação normal. Então, mas entendeu? mesmo E as pessoas procuram colocar sempre nos cantos da grade horária. Exatamente. Bota lá 10 da noite, bota não sei o quê. Antigamente não, a gente fazia meio-dia. Não. 6 horas da tarde. Tinha horário de entendeu? 3 às 5, 5 às 7. Se você, entendeu? E é o seguinte, hoje, cara, o interessante é que você só acha uma ou duas rádios que tocam esses funks cariocas atuais. Naquela época era a rádio AM que tocava, rádio FM. Tocava na programação normal. Tocava na programação. Quando entrou a época do Melody, né, o funk Melody, freestyle, né, ele tomou uma proporção gigante. Aí começou a entrar o funk Melody na TV, nos programas. Muitas músicas foram tema de novela. Isso aí, exatamente. O próprio Steve foi tema de novela. Exatamente. Então, quer dizer, foi uma outra época. Hoje, infelizmente, musicalmente, o Rio de Janeiro, tô falando em Rio de Janeiro, não tô nem falando de Brasil, o Rio de Janeiro está acabado. O que acontece? Fazendo valer o que você está falando e não sendo, ou não sejamos aqui radicais, sem ser radical. A fila tinha que andar, musicalmente também, né? Porque as gerações se renovaram. Obviamente que ninguém ia curtir hoje o que a gente curtia 10, 20, 30, 40 anos atrás. Sim, exatamente. Falar de qualidade, a gente vai ficar aqui falando de qualidade. Mas, bicho, se tá aí, a galera tá gostando, é outra juventude, a qualidade é complexa, isso aí é fato. O conteúdo não é tão satisfatório assim, mas... Na verdade... Não é mais a nossa época, deixa aí, né, velho? Na verdade, eu não acho que a galera está gostando. Sabe por quê? A galera muito jovem está gostando, muito jovem. Tanto que se você for no baile de clube hoje, tá? Eu postei isso no Facebook, deu maior comentários, pessoal. O que acontece? Você vai num baile de flashback, hoje você toca os funks antigos, mas também toca rap e montagens de 90 em diante. Tem uma coisa que faz com que essa mistura não dê muito certo, sabia? Eu acredito que não dê certo. Porque, por exemplo, tem um cara que ia pro baile na década de 70 até o meados de 80, tem o cara que ia pra baile do início de 80 a meados de 90, e tem uma diferença muito grande. O cara que consumia certas músicas nesses dois períodos anteriores e vai para um baile de flashback ou vai para um baile que tem o nome de baile da antiga, e você vem com as coisas nacionais, até mesmo as mais, como é que eu vou te dizer? Comerciais. Saudáveis. As coisas mais saudáveis possíveis, como o Iri Duda, Dani Tafarel, Sinistro Demião, Cidinho Doca, né? Crítica social. Claudinho Bochecha. Isso aí. Até essa época, que eu acho uma época saudável, para essas pessoas mais saudosistas já não é legal. Não é legal, é verdade. Então, se você faz um baile hoje, eu fui até perguntado há um tempo atrás, vamos voltar ao One Way mesmo aqui para a gente não ficar sem BG. Eu fui perguntado há um tempo atrás, por que, português, na tua visão, por que os bailes da antiga, alguns agora, começam bem, o segundo baile está mais ou menos e o terceiro acabou? Eu falei pela questão musical. Verdade. Porque você mistura muitas faixas etárias que não se encontram musicalmente. Porque o cara tá ali, beleza. Aí você começou o baile, um exemplo, começou o baile com charme e tal, daqui a pouco você foi evoluindo, mas quando chega a parte do rap da montagem, o cara fica pé da vida e vai embora. Na realidade teve um baile, num clube, não vou falar o clube, tá? Pra não ficar aquela coisa de como se estivesse atacando o trabalho de alguém. Diplomaticamente, expondo situações, histórias e conteúdos. Teve um baile que foi feito, acho que foram 6 equipamentos, e que quando começou a parte do rap e das montagens, o pessoal ficou mais do lado de fora curtindo a equipe de som que estava tocando as músicas antigas, né? Dos anos 80 e 90, né? A partir de 90. Então, quer dizer, o que eu falo é o seguinte, tem fatores que são contra, né? Esses bailes terem uma durabilidade maior, que são volume altíssimo. Sem necessidade. As pessoas não precisam escutar esse volume altíssimo para agredir os ouvidos. Nem os vizinhos, né? Exatamente. Nem a localidade em si. Outra, na realidade, por exemplo, você vai botar uma montagem. Aí você pega um ponto de um Samuel, que já é
já é um barulho bem estridente, né? Impactante. Aí, quer dizer, se você fica repetindo aquilo ali o tempo todo naquele som altíssimo, aquilo ali passa a incomodar as pessoas, entendeu? E na realidade uma música, e sempre o voltmix embaixo, o ração, então sempre essa mesma hora. Quando você tem um baile que toca várias músicas diferentes, como era o caso dos anos 80 e 90, se você faz um baile de flashback assim, você vai manter as pessoas até o final, cara. Então, por isso, eu acho que os bailes que estão sendo feitos e os que podem vir a surgir, eles devem ter uma direção musical informativa ao público direcionado. Da seguinte forma, ó, tipo, Festa Funk Soul Black. Todo mundo sabe que já vai tocar na Festa Funk Soul Black. Isso aí. Que toca charme, soul, rasteiro, melody, música lenta. Música lenta. Entendeu? Toca uns eletrônicos. Abandonada a música lenta. E ainda tem as atrações internacionais. Se você vai fazer um baile, tipo, vou fazer um baile com o nome de flashback, tá? Rotule, porque flashback não é segmento musical. É um título dado a uma abrangência de músicas que são tocadas. Mas quais? O público tem que saber. Tem que saber. Tem o baile de flashback que só toca 70, tem o baile de flashback que só toca 70 e 90, tá? E nessa questão de anos, a coisa também se torna complexa. Você vai fazer um baile da antiga hoje, então você bota lá, ó, melody, rap, montagem, porque o cara que curtiu o baile da antiga, ele já sabe que ele vai ouvir isso. Exatamente. Ele vai se ele quiser. Se ele não quiser, ele não vai. Exatamente. Você tá entendendo? Eu acho que tem que ter a direção musical na proposta de cada baile que se está fazendo. Eu acho que resolve. Tirou? Oba! Aí, ó, Portuga DJ. Até hoje. Se eu tiver oportunidade, eu toco. Tem que tocar, Aí, Humberto também gosta muito dessa música. Coisa de velho. Coisa de bom gosto, pô. Mas vamos lá, e seguindo... Portuga, olha só, vamos lá. Eu ia fazer uma ordem aqui falando sobre a Festa Funk Soul Black. Acabou que eu desconstruí tudo. Não, eu vou falar sobre isso. Não tem problema. Não foi a minha intenção, porque o assunto puxa o outro. Depois eu desconto do cachê dele, que não é baixo, tá, galera? Ai, meu Deus. Aí é o seguinte, vamos já pular para esse baile que você vai fazer do Garnier, um grande clube ali no Rocha, né? Trazendo atrações internacionais. E ó, um já veio ao Brasil, o outro é a primeira vez vindo ao Brasil, né? No Rio, né? No Rio. Não, no Rio Brasil. No Brasil mesmo, no Brasil, né? Nunca veio no Brasil. Nunca veio no Brasil, já vai vir direto pro Rio, no Clube do Rocha. Fala desse baile pra gente, né? E manda ver, que a galera quer saber o dia, o horário, né? O que vai rolar de atração, as equipes de som que vão estar lá presentes, os DJs. Se você me permitir, eu vou só fazer alguns adendos. O Tony Marino realmente é a primeira vez dele no Brasil, mas o primeiro show semana que vem, sábado. Eles chegam aqui quinta-feira pela manhã. A gente vai fazer o Maranhão, a gente está no estado do Maranhão, em São Luís do Maranhão, lá no Tom Music, juntamente em parceria com a radiodifusora FM 94,3 de lá, os nossos parceiros, que é o Gilberto Soares, René Dumont e os empresários donos da emissora. No sábado, dia 9, também em parceria, as duas maiores festas do Rio juntas em uma só, que é a Festa Funk Soul Black e a Disco Nights. Juntas no Melo Tênis Clube, que também é um lugar que tem uma história de bailes. Tem muita história no Melo, muita. Então no sábado, dia 9, sábado, dia 9, Reiguel, o príncipe do Funk Melody, Tony Marino, pela primeira vez aqui no país tropical, no Melo Tênis Clube. Lá no Melo. Quais equipes que vão estar lá no Melo? Não, no Melo já é aquela tradição do Melo. Na verdade, o Melo era entupido, mas não tinha equipe. Sim, verdade. Então as atrações... Ele levava a atração, é verdade. O Malboro tocou muito lá no Melo. E todo o casting de artistas da Afegã na época.
Então não tem equipe, mas tem um puta som, uma puta produção de som e luz. Show com o Reguel e o Tony Marino. Eu vou abrir o baile porque... Português DJ. Vou abrir o baile porque eu acabo tocando coisas que você já não escuta há muito tempo, de uma forma elegante e carinhosa. E teremos o Maninho também, DJ, que já é o DJ residente da Disco Night, né? Já fez o flashback do PU, não é isso? Não sei, Maninho? Fez? Lembro. Sei que ele é o DJ residente, competente da Disco Nights, que também comemora 20 anos. Disco Nights é uma festa de flashback também, por isso que eu digo que são as duas maiores festas do Rio juntas em uma só. Sim, Festa verdade, Funk Soul Black e Disco Nights. E também teremos o DJ Bebê, que era o DJ residente do Melo, do auge do Melo. Legal, tá vendo aí, galera? Entendeu? Vamos pegar um DJ que na época tocava, né? E vai se apresentar, né, nesse baile que realmente... Aí você vai... Quem ia ao Melo vai poder falar, pô, esse é o Melo que eu vi, né? Porque cria toda aquela nostalgia. Deixa exatamente. Eu voltar o bebê e galera, no começo. Pra quem não conhece o trabalho do Português, nunca teve a oportunidade de ir numa festa funk soul black, no River. Pode acessar o Facebook, tem inúmeros vídeos. Acho que já fez a festa no Mackenzie, não sei se foi festa não, funk soul black. Mackenzie foi outra parada. Foi outra parada, a gente pode até ir. Mas não é nem em termos de festa funk soul black, eu tô falando mais pela organização que o Português coloca nos seus eventos, cara. O lado bichinha da coisa. Pô, mas é maravilhoso. Eu fui num baile que você fez no River. Aliás, eu tive o prazer de tocar no River em 2011. Com a Trineri, foi o show da Trineri. Foi 11 não. Foi 2011. Foi não. Foi. Você... Foi 11? Foi 2011. Nunca mais esqueci. O HD dele tá melhor do que o meu. Foi em 2011 esse baile. Até tava muito frio no dia. Bastante frio. Acho que foi em julho, se eu não me engano. Tava bastante frio. Cara, eu lembro que eu fui num baile do River. Falar em frio aqui também tá ficando frio. Tá ficando. Vai que eu entrei, que eu vou aumentar a temperatura galera, aqui. Tinha um túnel, tá? Que você entrava antes de sair no salão ali, né? Na quadra do River. Você passava por um túnel, tipo um túnel do tempo. A ideia era essa, né? um túnel teletransporte. Cara, você não tem noção como é que as pessoas ficavam felizes e tirando fotos naquele túnel. Cara, foi uma ideia sensacional. O túnel tinha fumaça por dentro, raio laser, pra dar aquela sensação cósmica, aquela legal, sensação planetar. É coisa legal. De bichinha, né? Aí você saía do túnel, eu reproduzi em tamanho grande uma televisão Telefunken da época. Verdade, eu lembro. Os botões, eu lembro. E o que eu fiz? Eu botei uma tela e por trás dessa tela passando as imagens de época. Desde tênis, bala que a gente chupava, comida, roupa que a gente vestia, brinquedos da época. Então você saía do túnel e dava de cara com uma televisão gigante, uma reprodução, uma réplica assim de uma Telefunken e com essas imagens. E cada edição da festa eu criava uma coisa diferente, era legal. Era muito, cara, era muito bom. Eu espero que a partir dessa festa do Melo e depois do Garnier... O Garnier no dia seguinte. No dia seguinte. Tá? Sábado, dia 9, é Melo. Aí no domingo, dia 10, vamos fazer aqui, sem querer sacanear ninguém, vamos fazer uma grande matinê geriátrica. Porque ela começa às 4 da tarde, preste bem atenção. 4 horas, 4 da tarde. O Garnier, domingo, dia 10 de junho, vai começar às 4 horas da tarde, com previsão de término às 10, no máximo 11. Então, teremos as atrações internacionais, o Príncipe do Funk Melody, Reguel, Tony Marino, pela primeira vez no Brasil, as equipes Cashbox, Espião. Opa, Espião é demais. Os DJs não precisa falar não, né? Olha. Chega cedo, eu vou estar abrindo de novo, mais uma vez, para poder tocar o que você já não escuta há muito tempo. Se for Espião, provavelmente Paulinho Cabeção vai estar tocando, Cabeção, né? Parceiro. Falando em parceria de Paulinho tá comigo junto com o Juninho, vocoder. Estamos fazendo algumas coisas, Malboro também tá junto, estamos fazendo as músicas novas e os remixes do Tony Marino e do Reguel.
Vem até um dueto aí, Reguel e Tony Marino. As produções não pararam. Não, tá? Não. E a gente tá dando cara de anos 80, elementos compatíveis. Exatamente. Bem, aí voltando no Garnier, domingo dia 10, além de Cashbox, Espião, Show com Tony Marino, Reguel, as damas não vão pagar nada. Nada, de graça. 4 da tarde às 4h30, calma. Damas grátis de 4 da tarde, conhecido como 16 horas. De 4 da tarde às 4h30, as damas não pagam. Balde de cerveja pra você ficar bonito, 35 pratas o latão. Aí não, aí até eu vou beber. Balde de latão, 35 pratas. Aí até eu bebo. Aí você pode levar o seu melhor sorriso, o seu melhor abraço, chegar lá e falar comigo que eu vou ficar feliz da vida. Aí, vamos galera, mudar a trilha? Vambora. Ih, aí ó. Fritadinha do começo. A fritada é tudo. Maravilhoso, cara. Eu adoro essa música, cara. Aí, queria ter tocado mais esse. Queria ter tocado mais. Chega cedo lá na festa Funk Soul Black que eu deixo tu virar um vídeo burnout. Lindo. Caraca. Little Tony Merck. Vídeo burnout. Eu abri um vídeo com ela. É mesmo? Pô, que bom. Eu abri um vídeo com ela. Você é um cara de bom gosto. Eu adoro essa música. Mas e aí, vamos lá. O que você vamos lá. quer ouvir agora? Na realidade, vamos falar sobre Festa Funk Soul Black. Sim. Tá? Nesse dia foi até engraçado porque você fez uma festa Funk Soul Black e premiava os DJs da época. Foi a primeira festa Funk Soul Black. Foi a primeira festa. Na verdade não era uma premiação, e sim um presente em forma de reconhecimento, honrando a todas as pessoas que deram sua contribuição ao movimento. Detalhe, eu fui convidado para ganhar o troféu, eu fui convidado, olha só. Eu fui convidado e então eu fui ao baile e tal, tava todo mundo lá, o baile tava bem cheio, bem lotado, era um baile diferenciado realmente. A equipe era Cashbox, né? Equipe Cashbox, tá? Ricardinho e Gelo, não foi? Sim. Os DJs foram Ricardinho e o DJ Gelo da Unimusic. E aí ele começou a premiar aos DJs, né? E aí foi chegando acho que umas 2, 3 horas da manhã, cara, eu fui embora. O português me chamou no palco, eu não apareci porque eu tinha ido embora, eu tava meio cansado, tal, aí acontece, eu não apareci, aí o português foi lá, passou a bola, eu senti que depois o português ficou até meio chateado comigo, porque eu não fiquei pra receber. Não, tranquilo. Mas, tipo assim, depois eu até falei com ele, pô, desculpa, tal, que a gente até se falou depois, mas esse baile, então, foi o primeiro baile da Festa Funk Soul Black. Que foi um novo formato, foi um resgate de algo que já tinha praticamente morrido, né? Não, vamos lá, tudo bem. Estavam tendo um baile já em Volta Redonda, não é isso? Tinha um baile de Volta Redonda. Antes disso, vamos dar uma cronologia parada. Em 2005, tava todo mundo disperso, tá? Exatamente. E já pairava aquela saudade minha. Pô, não vejo fulano. Não vejo mais cicrano. Aí eu falei, pô, quer saber? Vou fazer um churrasco e vou começar a chamar a geriatria toda para se reunir. Aqui mesmo onde eu moro, ali no salão de festas. Aí vou fazer um churrasco. Aí chamei todo mundo. Aí fiz o primeiro, ficou legal. E a partir do primeiro me pairou uma ideia de escrever um livro através dos depoimentos de cada um. Pô, legal, feitos à mão, que cada um fizesse seu manuscrito, porque a minha ideia é pegar aqueles manuscritos, não vai sair, aquilo tudo que estava escrito, aqueles depoimentos, e desse para alguém que de uma forma didática pudesse transformar aquilo num livro, porque já existiam alguns livros, mas que esses livros eles subtraíam parte da história, não mencionavam certas pessoas. Então, com esses depoimentos, essas declarações, essas escritas, eu acho que viraria um livro bacana. Só que a coisa, no segundo churrasco, acabou vindo pessoas que já também não apareciam há muito tempo, como o Funk Santos. Aí a emoção
foi dada a todos ali envolvidos no churrasco, que a gente esqueceu essa porra de livro, sabe? Livro nada, deixa isso pra lá, pô, um queria, o outro não achava legal. Eu falei, tá bom, morreu, deixa pra lá. Beleza. Aí com isso também eu não fiz mais o churrasco. Aí ficou uma lacuna. Nessa lacuna, um rapaz do nosso meio aí, que também era frequentador de baile, depois virou colecionador, gente boníssima, que é o Eduardo Old School. Sim, Eduardo Old School. Eduardo virou pra mim, pô, Portuga, ele sempre com a gente, acompanhando, pô, cara, não vai fazer mais churrasco lá não? Eu falei, acho que não. Pô, posso fazer? Eu falei, pode. Pô, vou fazer lá na Abolição, chama todo mundo. Eu falei, chama, pô, vambora, tamo junto. Aí levamos todo mundo pra lá, beleza. E eu já tava naquela intenção de liga pra um, pô, fulano, tá onde, fazendo o quê? Não quero mais saber disso. Não, vamos lá, vamos nos encontrar, toca uma musiquinha. Eu já tava meio que incentivando a galera a fazer alguma coisa. Mas eu não deslumbrava a questão de fazer baile. Entendi. Era só um encontro de amigos, né? Nesse baile, né, nesse churrasco da Abolição, falecido Funk Santos, Funk Santos tinha a ideia de fazer uma data comemorativa ao funk, né, na praça onde ele morava em Inhaúma. E eu, na época, fui solidário a ele. Falei, bicho, estou contigo, o que você precisar eu faço e tal, não sei o que, a gente arruma som, arruma luz e tal, vamos fazer, beleza. Que também isso não foi à frente. Aí o tempo foi passando, surgiu o Lil, outro, né, saudosista de Volta Redonda, querendo fazer um baile. E com o Cashbox, levando várias pessoas da época, a galera da época, e levando também o Marco. E através do Manel, o Lil passou a ter intimidade comigo, e eu falei, bicho, tirar o Marco de casa vai ser difícil. O Marco já não sai de casa para esse tipo de coisa há muito tempo. Era bem difícil mesmo. Mas por quê? Eu falei, não, por N problemas que ele acha que, né? Mas a gente pode tentar. Aí começamos a investir em mudar o comportamento do Marco naquele momento. E eu fui um dos caras que várias vezes chegava na casa do Marco de tarde, vamos tomar café! Porque ele acordava 4 horas da tarde. É mesmo? Porque ele trabalhava no táxi. Verdade. Dormia o dia inteiro. Já peguei muitos táxis com o Marco. Aí 4 horas da tarde o Marco acordava, já tava lá e sentava, vamos ouvir música, vamos conversar e tal, não sei o quê. E sempre, pô, Marco, vamos sair, vamos pra um churrasco. Pô, te chamei pro churrasco, tu não foi. Pô, cara, sempre aquele jeito do Marco, né? E ele se culpando de uma coisa que ele nunca teve culpa, que foi o falecimento do Bozó, né? Da maneira que aconteceu. Sim, é verdade. Eu falei, rapaz, vambora, vamos viver, vamos, né? Vamos nesse vamos, pô, vamos voltar a soltar pipa, que ele gostava de soltar pipa, vamos voltar a soltar pipa, cara, vamos ali, vamos acolá. Ele, pô, não, e tal, não sei o que, pô, cara, vai acontecer um baile assim, um cara de Volta Redonda, ele vai descer, vai vir aqui falar contigo, e assim foi, um outro dia, uma outra época, o Lil foi lá junto com o Manel. Aí todo mundo amaciando, o Marco resolveu. Tá bom, eu vou. Pô, legal. Aí o Lil me liga e fala assim, pô, Portuga, vou levar Grandmaster, vou levar você, quero levar Corello, Fernandinho, o Marco Cashbox, vou botar Cashbox. Falei, tá bom, vambora. Aí papo de lá, papo de cá, fomos lá fazer o baile. Pô, chegamos lá, foi um êxtase pra todo mundo, né, cara? Com certeza, sem dúvida. Foi um êxtase pra todo mundo, tanto do palco, quanto do público, e quanto dos DJs envolvidos, porque do palco você via aquela galera vibrando, cara. Aí caraca, né, bicho? Era um verdadeiro baile flashback. Era. Daí, desse baile de Volta Redonda, né, com tantas coisas que eu já vinha tendo vontade de fazer, livro, reunir a galera, fazer um baile ou não fazer um baile, o Lil fazendo aquele baile foi o meu maior incentivador. Eu falei, porra, cara, tá aí, vamos criar um divisor de águas, né? Hoje em dia ninguém mais se reúne, ninguém mais faz nada, o funk que tá tocando é outro, ninguém lembra da gente, vou fazer essa parada. Aí o Lil parou em Volta Redonda, não fez aquele. Eu acho que depois já que veio fazer um em Salteados, aí em 2008 eu falei, agora vai ao racha, vou fazer. E foi o que aconteceu. Cara,
quantos anos de festa Funk Soul Black? Tem ideia? Eu tenho ideia. Pra mim, a festa Funk Soul Black terminou em 2010. Você tá dizendo que fez baile lá no 2011, então não terminou em 10, Não, terminou em 11. Foi em 2011. Precisão começou em 2008. Aí eu tive a ideia no decorrer dos bailes, porque a intenção, como a maioria do público é um público que varia entre 35 a 55 anos, a minha ideia era fazer baile de 3 em 3 meses para que essas pessoas já casadas, com outro comportamento de vida, também, pudessem se programar. Então a gente fazia de 3 em 3 meses. Já no final do ano, desse primeiro ano de 2008, eu já trouxe artista internacional. Eu falei, vamos trazer de novo aí o Stevie B. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Quais os artistas que você trouxe aqui pro Brasil? Independente de ser festa Funk Soul Black ou qualquer tipo de festa, quais foram? No começo da década de 90, eu já participei da vinda de artistas internacionais do Brasil. Não trouxe sozinho, trouxe em conjunto. Parceria, né? Que foi Stevie B, foi Trineri. A primeira vinda, envolvido estava Luizinho, falecido Luizinho Rockstime, que é conhecido como Luizinho Cashbox, Rockstime para os mais velhos. Tava o Vandir envolvido, tava um amigo nosso advogado também envolvido. Foi quando veio Trineri, Stevie B. O Reigel veio a primeira vez pro Brasil, não foi através de mim, foi por causa do Pigmeu, veio pelas mãos do Pigmeu. Depois Steve e Trineri eu trouxe sozinho na época de festa Funk Soul Black. Lembro disso. Voltando na década de 90, participei da vinda do ADE, que ninguém acreditava. ADE no Brasil, pô! ADE! Aí participei da vinda do ADE. Verdade. O ADE foi na casa do Marcão, inclusive. E deixa eu lembrar. Não fui eu que trouxe, mas fui convidado pelas mãos do Corello e do Gasparetti na vinda do Donald Jones, que também foi um grande show de R&B. Fizemos na quadra do Unidos da Tijuca. Eu fui convidado a participar da produção dele. Vamos trocar a trilha? Bora! Então vamos lá, peraí. Vamos lá, trilha trocada. Aí estávamos falando dos artistas internacionais e eu comentava que a convite do Corello e do Gasparetti havíamos feito, e eu produzi a vinda do show do Donald Jones aqui no Brasil. Esses foram os artistas que eu, de alguma forma, trouxe sozinho e também em parceria contribuí. Na realidade, assim, muita gente sabe... Trouxe o Reigel em 2010 e tô trazendo o Reigel agora Verdade, de novo. Reigel. E o Tony Marino também. Foi na festa Funk Soul Black, o Reigel. Foi. Reigel foi em 2010. E, assim, eu não fui nesse show do Reigel, na festa Funk Soul Black, mas me disseram que ele canta maravilhosamente bem. O Ray é o seguinte, ele é muito carismático, né? Ele é muito também sensível, ele é muito gente boa. O Reigel, ele também tem uma particularidade que muitos não sabem. Ele sempre reverte parte da grana dele para instituição de caridade. É mesmo? Principalmente orfanatos. Ele gosta de reverter parte da grana dos shows dele a instituições de caridade, bem como orfanatos. Uma outra coisa, Portuga, depois desse baile que você vai fazer no Melo, depois de Garnier... E Maranhão. E o Maranhão vai ser primeiro, né? O Maranhão vai ser primeiro. O que acontece? Quais são os planos do Português, os projetos, para... Você quer dar continuidade à festa Funk Soul Black? Ou você vai só fazer essa festa e depois parou? Como é que vai ser? Eu acho que é o seguinte, tudo tem sua vida útil, né? Verdade. Eu acho que a festa Funk Soul Black foi muito legal, mas teve seu tempo, teve sua vida útil. A festa Funk Soul Black, ela foi, digamos assim, a mãe de muitas outras festas que vieram a surgir. Porque eu mesmo, comprovadamente, através de vídeos, DVDs da festa e falando no palco, era o maior incentivador que o movimento continuasse. Verdade. Porque éramos tidos como mortos-vivos, viramos focos de resistência, porque era um negocinho aqui, outro ali, mas nada com solidez e grandeza. E eu criei a festa Funk Soul Black com o intuito de aliar a modernidade ao tradicional. Então eu era o cara que mais propagava
que a pessoa podia fazer um churrasco na sua laje, né, no seu terraço, mas que fizesse, que mantivesse a nossa chama acesa. Se você tivesse vontade de fazer um baile, que você fizesse, mas que também tivesse a consciência e o respeito para com o próximo. Eu explicava isso tudo no microfone. Eu era um cara até meio chato, mas eu tinha que pregar esses valores, porque muitos valores se perderam ao longo do tempo. E eu falava com isso que a pessoa tivesse respeito, porque o Borracha pode fazer um baile de flashback? Pode. O fulano ali também pode? Pode. Mas pô, o Borracha não vai fazer no mesmo dia que o cara, não vai fazer na mesma semana, sim, não vai fazer perto, sabe? Então era essa consciência que eu pregava. Entendi. E a coisa foi evoluindo e nego não seguiu muito essa regra. Entendi. Mas eu acho que a Festa Funk Soul Black hoje, graças a todo o público frequentador, a todos os que puderam de alguma forma colaborar, ajudar, incentivar, compartilhar, curtir, fizeram com que a Festa Funk Soul Black hoje seja tida como uma referência, mas eu não vou dar continuidade. Eu prefiro que ela aconteça assim, em edições especiais, entendeu? Entendi. Dá aquela vontade, a gente vai lá e mata. Entendi, ou então, entendi. Uma oportunidade que Ray Gale agora está me ajudando, Tony Marino também, eu acho que o público merece esse presente, entendeu? Alguma mágoa a partir do momento que você resolveu voltar, né, e reviver o funk, né, o verdadeiro, como o pessoal chama, o verdadeiro funk da antiga, né, como o pessoal fala, os bailes, né? Tem alguma mágoa, lógico que não vai citar nome nem nada, mas você tem alguma mágoa de pessoas que não foram gratas com o seu trabalho, não reconheceram, ou pegaram a cauda do cometa e de forma nenhuma reconheceram e disseram, não, o português, tal. Cara, eu vou te falar, eu sou um cara muito sensível para certas coisas. Isso existe comigo, aconteceu comigo, vai acontecer contigo, vai acontecer com todo mundo. Infelizmente o ser humano, ele é muito falho. Eu acho que é a pior espécie da face da Terra. Às vezes é mais fácil você dar carinho, amor a um cachorro, que ele vai te retribuir de alguma forma. Verdade. Mas eu já me curei de algumas coisas, porque eu era um cara que se eu fazia pelos outros, eu fazia dando com uma mão, mas não com a intenção de tirar com a outra. Eu sempre tive essa vontade própria de querer ajudar, de querer ser prestativo. Mágoa, não guardo mágoa não. Eu tenho lembranças não muito boas de que pessoas erraram comigo quando eu acertei com elas. Entendi. Deu pra você entender? Entendi. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, como eu citei o lance do Assir, às vezes as pessoas se sentem mal em aceitar uma verdade. Ela acha que ela vai se diminuir, ela acha que ela vai ser inferior de alguma forma, e de uma forma pedante, arrogante, errônea, às vezes covarde. Ela prega uma coisa, dita uma coisa que ela não fez, ou conta uma história editando várias partes, ou não dá valor a quem de direito. Mas mágoa não tem não, cara. Festa, inúmeras festas surgiram, estão aí. Eu acho que quem ganha com isso é o público. E outra coisa, o maior sabedor de quem é de verdade e de quem é mentira é o público. Isso não tem a dúvida. Porque ele acompanha os bailes desde os primórdios da década de 70, que a gente tem que bater cabeça para um monte que veio com a foice, com a enxada abrindo o caminho. Quando a gente chegou, Borracha, já estava tudo asfaltado. A nossa obrigação foi dar continuidade. Exatamente. Só que, para você dar continuidade, você também tinha que ter talento e know-how. Sim, naquela época era muito diferente de hoje em dia. Né? Então, a questão de mágoa, não tenho mágoa não. Eu até faço um apelo que as pessoas, principalmente do nosso movimento, que já são pessoas, os DJs, donos de equipe, já está todo mundo com uma idade elevada. Eu acho que o ego nunca pode superar a inteligência. Não tem. As pessoas deixam o ego superar a inteligência. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, mas tenha consciência, tenha respeito com o próximo. Se fulano tá fazendo um baile no dia, você faz no outro, velho. Pra que fazer baile no mesmo dia? Primeiro, a gente já não tem o mesmo público frequentador que nós tínhamos antigamente. Não tem. Antigamente enchia-se 10 clubes no final de semana. Hoje esse público, cara, ou ele tá prestes a morrer,
ou ele já morreu, Isso aí. ou ele tem algum tipo de enfermidade, Exatamente. ou ele tá duro, não sai de casa, ou ele já mudou de vida, tá bem pra cacete, já não tá nem mais aqui, sabe? Tá em outra parada. Então, gente, hoje a gente defende um público de 500 a 1.000, de 500 a 1.000 pessoas. Antigamente a gente fazia baile pra 3, 4, 5 mil. É verdade, é verdade. Então, se você acha que tu tá sendo malandro, prejudicando alguém, tu tá se auto-prejudicando. Exatamente. Seja como for, seja no teu cotidiano, seja de baile, seja no dia a dia. Eu prego muito aquela política inteligente. Qual é a política inteligente? Que faltou pro nosso funk. O samba, o nosso samba, é conhecido mundialmente, né? Representativo. Sim. E, sabe, gera emprego, gera grana. O nosso funk era para ser tão forte quanto o samba. Por que não fomos? Porque os dirigentes do samba, os donos de escolas de samba, gostam um dos outros, se amam de paixão? Não. Todo mundo sabe, o samba foi resolvido à bala. Mas os caras tinham uma política inteligente, a mesma que você tem. Tu mora em casa ou mora em prédio, Borracha? Não, mora em prédio. Mora em prédio. Então você sabe muito bem que você pode não gostar do teu vizinho do lado, mas tu sai, tu dá bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. E quando tem reunião de condomínio, tá todo mundo lá decidindo verdade. o que é bom em prol de todos, mesmo que eu não vá com a tua cara. Isso não aí. É verdade? É isso aí. Então, o que faltou pra gente foi uma união inteligente. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Mas, pô, respeitar é fundamental. Tanto é que o lema da Festa Funk Soul Black foi sempre seriedade e respeito ao público. É verdade. Uma coisa que eu vou falar, não é nem falar, é uma pergunta, aproveitando tudo isso que você está falando, é o seguinte. As pessoas, os DJs, os promotores de eventos, o que você aconselha pro cara que está, né, querendo enveredar por esse caminho, né? Do quê? Dos bailes da antiga? De baile da antiga. Você acha que... você já tinha falado que não acha legal essa mistura de música ritmos internacional com música nacional, né? Então isso é uma coisa, mas o que você aconselha, já que você tem know-how para isso? Você já passou, já fez bailes lotados, já fez bailes não tão lotados, bailes vazios, então você sabe... E além da Festa Funk Soul Black, fazendo valer isso que você está falando, quando a Festa Funk Soul Black ela parou, porque tudo tem seu tempo, eu criei outros caminhos. Sim, eu lembro. A Festa Funk Soul Black parou, eu em parceria com um outro amigo, tomando cerveja porque seria o aniversário de meio século dele, eu criei a Festa Bons Tempos. Eu e Bebeco. Bebeco também, cara que tem história, módulo magnético. Pô, me chamou, vamos fazer minha festa de 50 anos e tal, não sei o que lá. Pô, título, Festa Bons Tempos. Porra, a festa lotou. Dali eu fui dali que eu digo Imperial, em São Cristóvão. Eu morei lá, pô. Então, fizemos vários bares lotados lá, o Bebeco comigo e depois semigo, digamos assim. Aí, a convite do falecido também, que Deus o tenha, tanto falecido, né, cara? Tanta gente boa. Como você falou, muita gente tá indo, né, cara? Roberto Promoções. Pô, bicho, aquele jeito dele, pô, bicho, vamos botar essa festa aí que é maneira pra cacete lá no Mackenzie, porra. Aí fomos pro Mackenzie, estouramos o Mackenzie. Aí no mesmo tempo, o Roberto cismou de pegar o municipal que era pra fazer a Festa Bons Tempos, mas ele acabou deslumbrando e uma outra parada que deu certíssimo. Ele falou, caraca, bicho, vamos fazer Municipal Charme Club, hein? Quero você, vamos chamar o Corelo, vamos ser sócio nessa porra. Eu falei, cara... O 0800 está instaurado aí. Ele, porra, bicho, deixa o 0800 pra lá. Vamos fazer um baile de qualidade com essas viadagens tuas, com as viadagens do Corelo e vamos fazer isso acontecer. Pô, o baile estourou, velho. Aí virou Municipal Charme Club, que daí também o Corelo se animou, fez o contato, trouxe o Donald Jones, sabe, cara? Uma coisa foi pegando a outra. Na realidade, a minha previsão... Lógico que eu não sou o senhor de nada, de sabedor das coisas, nada Não disso. te interrompendo, mas concluindo, você me perguntou o que eu tenho a falar para essas pessoas que tendem a fazer bailes. Só ter responsabilidade, competência. Se não tiver experiência, tente pelo menos ter organização, seriedade no que você faz. Ou então cola com alguém que tem entendeu? experiência. Cola com alguém, entendeu? Procura fazer as coisas em lugares pequenos, porque hoje o público não é tão numeroso assim.
Entendeu? Por vários fatores, né? Violência. O público não é bobo, ele sabe aonde ele vai, quem ele quer ver, ele sabe o que é de verdade, se é que é de mentira, tá entendendo? Mas é isso aí, não tem muito o que falar, mas desculpa te cortar. Na realidade, Português, a minha previsão, tá? Não é, assim, no meu modo de entender, não é boa. Eu acho que daqui a uns 20 anos, mais ou menos. Menos, né? Uns 15 anos. Já sei até o que tu vai falar. Eu acho que... Acabou? Acabou. Sabe por quê? Os nossos artistas, digamos assim, eles estão partindo. Você vê que um Luther Vandross foi embora, exatamente. Você vê que, N outros foram embora. Então os nossos artistas que nós tocávamos, eles estão morrendo. Os DJs, dos primórdios, né? Os caras que tem todo o nosso respeito lá do começo, também estão partindo. Verdade. Eu não vou falar nome de um, de dois, que eu posso ser injusto e esquecer alguém. Eu pensei aqui em falar. Nós já sabemos, né? Todo mundo sabe. Quem é do movimento sabe. Então, exatamente. Os caras que começaram essa história toda, eles já estão com seus 60 e poucos para 70 e muitos. Então, nós vamos ficar órfãos da nossa própria história, porque na ordem cronológica e o normal de vida, no ciclo, quem veio antes, quem veio depois, quem deu continuidade, quem está aí, aos poucos vai partir. E falando do nosso segmento old school, do nosso flashback, desse tipo de musicalidade, os que vão ficar, os mais novos, eles estão em outra questão musical, eles têm outra realidade. Eles não vão dar continuidade, a nossa história aos poucos vai morrer. Quem ficar vivo de público, ou os poucos que ficarem, já terão uma idade que não vai mais sair de casa, não vai fazer mais baile. Exatamente. O máximo que eu posso fazer é sei lá, com Alzheimer, chamar o Borracha, vamos tomar um café lá em casa, sabe? E vamos ouvir uma música. Mas, infelizmente, é a triste realidade, mas é o ciclo natural da vida. Na verdade, como eu sempre falo com as pessoas... E o Alzheimer não treme mão não, é Parkinson, tá? Porque eu já tô velho e tô trocando as bolas. E eu ainda rio. E você ainda riu, viu? É engraçado, só pra não te deixar mal. Velho é assim mesmo. Vambora. Galera, eu estive aqui com um grande português, meu amigo Portuga. Acabou? Acabou. Caraca, acabou. A gente não falou de rádio sabe direito. O que você podia fazer? Sabe o que você podia fazer? Vamos trocar a trilha? Só pra... Bota uma saideira aí pra galera, uma música que tu gosta mesmo, uma saideira. E aí eu faço as considerações. Música de macho ou pode ser... Bota de macho, bota uma música de macho. De macho? Que tu gosta. Get Touch. Get Touch, See the Tree? See the Tree. Tá bom. Tu gosta? Bota essa música aí. Bora, galera, fazendo o último módulo desse vídeo. Aí, ó. Olha isso. Tu gosta, né? Me amarra. See the Tree, Get Touch. Cara, pra tu ver como é que eu gosto dessa música, eu tenho 3 mixes diferentes. É mesmo? De países diferentes. É mesmo? Bem legal. Cara, com dinheiro é outra coisa. Eu tive meu humilde lá, Prelúdio também. Isso é vício. Foi Prelúdio? Foi Prelúdio. Prelúdio, mas saiu por outras gravadoras também. Mas eu só tive o Prelúdio. Show de bola. Bom, finalizando, o Portuga vai falar agora, para finalizar, sobre o programa de rádio que você fez, né? Você teve participação, além da Afegã, que você também teve participação. Programas de rádio, o meu começo foi nos programas da Furacão. Foi Antena 1, FM 105. Depois eu fiz rádios como locutor em programação normal, né? Com programas específicos, FM O Dia, quando era 90.3, que o coordenador da rádio nada mais era que Peixinho. Peixinho, parceiro de Big Boy. Peixinho, que foi coordenador de Mundial, que foi coordenador de Rádio Eldorado. Olha só o know-how, o naipe, a honradez de ter como coordenador o Peixinho, que foi FM O Dia, 90,3 na época. Sem contar a imprensa,
também Ipanema, M, que eu lembro assim. Ipanema, o pessoal escutava direto. E eu tenho muito que agradecer também o Sr. Armando. O Sr. Armando, eu trabalhava na Tropical, fazendo programação normal, né? Era o Luiz Augusto, né? E o Sr. Armando já tinha dado a sua contribuição em termos de rádio. O Sr. Armando foi o primeiro cara a abrir as portas, né? Já existia Mundial, já existia Big Boy, já. Numa outra fase, quem abriu as portas pro samba e, digamos, pro funk, né? Foi o Sr. Armando. O Sr. Armando começou a tocar artistas desconhecidos do samba que estão aí até hoje, renomados. E eu lá na Tropical já tinha passado aquela época de Batata, com Kid Bom Galhota, já tinha passado época de Marlboro, já era uma outra Tropical. O Sr. Armando, do nada, abre a porta do estúdio. Aí, seguinte, comprei uma outra rádio. Eu falei, Sr. Armando, que bom, parabéns, vai ser Popular FM. Eu falei, beleza. Ó, programação vai ser assim, assim, tu faz aqui e faz lá. Tá bom, beleza. Aí saía da Tropical, fazia lá, saía lá, vinha pra Tropical. Aí nisso ele chamou o Marlboro depois, que o Marlboro tinha saído da... O Marlboro fez 105, fez RPC 105, saiu, foi pra lá. Aí o Marlboro fazia Tropical, aí fazia Popular, aí um dia lá, o Sr. Armando virou pra mim, aí, quer fazer um programa de noite? Eu falei, tá, mas qual programa, Sr. Armando? Faz aí, toca aquelas tuas viadagens, quero um programa diferente, porque eu já tô abrindo aí durante o dia para algumas coisas, aí algumas equipes já estavam fazendo programa lá durante a semana. Eu quero um programa de sábado à noite diferente do que tá tocando aí, quero que toque música lenta, quero que toque aquelas músicas de bichinha que tu gosta de tocar, fica à vontade. Falei, tá, mas qual horário? 7 da noite. Falei, termina que hora? Aí ele pensou, 10 tá bom? Falei, tá, 2 horas de programa? Aí ele, 2 horas de programa, tá bom pra você? Falei, tá. Bom seria se fosse umas 3 horas, né? Aí ele, pode ser de 7 às 10? Falei, tá bom, Sr. Armando? Saí de lá feliz da vida, né, bicho? Aí, 3 horas de programa. Eu falei o nome do programa, Sr. Armando. Aí ele, cria aí. Eu falei, tá bom. Aí criei o programa chamado Dance Time. Só que nessa época eu já não tinha mais disco. Aí, quem tava, na época, abrindo loja, já tava até com a loja, no famoso Shopping dos Peixinhos, conhecido também como Shopping São Luís, foi Ricardo, Online Music. Aí Ricardo Gelo abrindo a loja lá com o tio dele e tal, não sei o que. Foi o casamento perfeito. Fui em Rocha Miranda, bati na porta. O Ricardo, qual é, bichona? Pá, pô, e tal, não sei o que. Eu falei, desce aí, vambora, vamos conversar. Aí falei pra ele a situação. Pô, bicho, tô precisando que tu faça a produção musical dessa porra aí, não tem mais disco não. Aí ele, qual é o perfil? Eu falei, esse, o Ricardo, o Gelo, porra, deixa comigo. Porra, aí ele separava os discos, já fazia a programação, né? Musical, tudo direitinho. Sábado eu partia pra Popular e fazia o Dance Time. A rádio era 15º lugar no Ibope com todas as rádios. Era 15º lugar. O programa, no horário de 7 às 10, com 3 horas de duração, chegou de 5º lugar a terceiro. Que é isso? Terceiro lugar no Ibope. No ranking de todas as rádios. A rádio, no geral, era 15º. No sábado, de 7 às 10, brigando com todas as horas, com todas as outras, no caso, ela saiu de 5º lugar, chegou a ter 3º lugar. Tá vendo, galera? Isso aí tudo é história, tá? É a história do funk. O português faz parte, tá? De uma forma que realmente é única, né? Porque você é um cara que, quando chega num lugar, ninguém fica indiferente. Todo mundo quer falar com português, todo mundo quer conversar. Não, a grande maioria. Não é bem assim. Sempre tem uns desafetos, mas a grande maioria quer falar com português, quer tirar foto com português. Todo mundo, quando quer fazer alguma coisa em termos de flashback, se não chama pra ser um sócio, chama pra perguntar as coisas. É tão bom você poder contribuir, né, cara? É verdade. Essas festas de flashback, bem como os programas de rádio, eu lembro na época que, eu anunciava lá no Dance Time, né?
que o Ricardo começou a viajar, né? O Ricardo, tal dia o Ricardo chega de viagem, bicho, ele não conseguia abrir a porta da loja, já tinha fila. Pô, tá sabe? vendo? Eu acho que esses bares também, os programas de rádio que vieram sendo segmentados, voltados para esse movimento, bem como as web rádios, também fomentaram a procura da compra de vinil. Não tenho dúvida. Isso foi tudo muito bom, foi um conjunto perfeito. Pra você ter uma ideia, português, eu vi uma matéria que a compra de vinil, hoje em dia, que eu digo uns 10 anos pra cá, né, 15 anos mais ou menos, 10 anos mais ou menos, elas são 3 vezes, a compra de vinil é 3 vezes maior do que a compra de CD. Maneiro. Entendeu? Então, quer dizer, as pessoas praticamente esqueceram o CD e elas compram vinil. Entendeu? Então, quer dizer, realmente, esses bailes que foram feitos, tá, os programas, as web rádios, fazem com que as novas gerações procurem pelo vinil. Isso é inegável. Eu também lembro a época de Afegã, a qual o Marlboro na época me colocou, porque ele precisava de um cara para trabalhar no departamento de achados e perdidos, dando o nome de diretor artístico. Eu era o cara que recebia aquelas fitas cassete de todo mundo, demo e tal, não sei o quê. E foi uma produção vasta, porque você viu que o Funk Brasil estourou, o 1, o 2, e fizeram N pessoas talentosas, como o Abdullah, Movimento Funk Club, You Can Dance, Latino. Tu tá entendendo? Tantas pessoas boas que saíram de lá, até os outros, como o Vinícius e Andinho, Teco e Buzunga, que, pô, o Buzunga, não sei se tu sabe, filho do Corello. Não sabia. Aí, sabe, cara, o que acontece? Houve uma situação a qual a Sony comprava tudo que a Afegã produzia e prensava os discos. Então, pô, sabe, o DJ chegava lá pra pegar o suplemento, que a gente chamava, o cara levava o disco de vinil, né? Verdade. Não, e com coisas nacionais gravadas. Eu mesmo peguei muito disco lá no Marlboro. Pô, então, peguei tanta coisa maneira nessa atmosfera, né, cara? É verdade. Bom, vou finalizar. Vamos lá. Português, muito obrigado, cara. Você é um cara que eu admiro. O prazer foi todo meu, cara. Sou eu te teu agradeço. Fã. Eu também sou Sempre seu. falei pra todo mundo, entendeu? Sempre cito o teu nome nos vídeos que eu faço, entendeu? E realmente não é pra puxar saco, nem pra fazer média, até porque não precisamos disso, na verdade. E a gente tem que dar o mérito a quem realmente merece. É tão bonito, né, cara? Eu acho que é uma forma decente. Exatamente. Então eu fiz questão de entrar em contato com o Português, tá? E convidá-lo a fazer esse vídeo. Vai ser um vídeo um pouco maior do que os outros. Porque se falou as pambas, velho. Mas vai valer a pena, galera. Aí, vou até dar continuidade aqui no CD Tree. Mas vai valer a pena. O pessoal vai aprender muita coisa. Muito obrigado aí por tudo. Pô, cara, eu que te agradeço. Obrigado mesmo. Parabéns mais uma vez aí pela iniciativa. Cara. E você também vai acabar sendo entrevistado. Eu que vou te entrevistar. Faz o roteiro que eu te entrevisto. Valeu. Pode ser? Ou tu acha que tu vai entrevistar todo mundo? Pode ser que alguém vai ficar isento dessa oportunidade. Pode ser que alguém lembre do borracho. Afinal, pô, essas oportunidades históricas você também faz parte, mano. Cara, e o que eu sempre falo, os vídeos que eu faço são coisas que eu vivi. É isso aí. Eu não pesquiso nada na internet. Eu vou pelo que eu vou puxando pela memória, como você foi fazendo agora. Não tem texto aqui, cara. Eu só trouxe um roteiro de perguntas, mas na realidade tudo que o Português falou aqui foi lembrando. O cara se arrepiou aqui várias vezes. Pô. Você nem fala mais nada. Maneiro. Então, galera, foi um prazer aí estar entrevistando o Português. Valeu. Próximo vídeo vai ser show de bola. Vou anunciar aí pra galera, tá? Pelo Facebook. E tamo junto. Fiquem todos com Deus. Até a próxima e tchau! Tchau, valeu, abraço. Obrigado. Tchau.